Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao YouTube, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Birajara Casado. Vamos analisar uma importante decisão do Supremo Tribunal Federal sobre remuneração de servidor público, sobre o direito constitucional à revisão geral anual. Vamos analisar o que disse o Supremo na ADI 5.584. Essa é a última decisão do Supremo sobre remuneração de servidor ou sobre serviço público. No informativo 1040, é a última decisão sobre servidor de 2021. Inclusive, nós temos no entendimento desse julgado a súmula vinculante 42 que nós vamos revisar aqui. Presta atenção que nós vamos analisar uma decisão do Supremo que trata sobre revisão geral anual, e sobre revisão geral anual, o Supremo Tribunal Federal já disse que a revisão geral anual, que é direito constitucional previsto no artigo 37, inciso 10, essa revisão geral anual depende de lei específica, com iniciativa privativa em cada caso, nos termos do que diz a Constituição Federal. Ou seja, o Supremo não pode suprir a iniciativa privativa para conceder revisão geral anual a servidores via comando judicial, via decisão judicial. Sobre revisão geral anual, existe essa jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. Mas não é disso que vamos tratar aqui, é de outra coisa. Presta atenção. Antes de analisarmos efetivamente a decisão do Supremo, vamos revisar justamente o direito à revisão geral anual previsto no artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal. O caput do 37 todo mundo conhece. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, Estados, DF e municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também ao seguinte, vamos ao inciso 10. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Então está aí o direito previsto na Constituição Federal à revisão geral anual. A revisão geral anual é um direito constitucional que tem o servidor para que ele possa recuperar o poder de compra que vai sendo corroído pela inflação ao longo do tempo. Como a revisão deveria ser geral anual, a ideia seria devolver ao servidor, na sua remuneração, o poder de compra que ele perdeu em razão da inflação do ano anterior. Essa é a ideia. O Supremo já disse, entretanto, volto a dizer, que a revisão geral anual depende de lei específica e precisa ser respeitado nos termos da Constituição a iniciativa privativa em cada caso. O Supremo não pode aqui conceder revisão geral anual a servidor via comando judicial, nesse caso, fazendo uma atividade judicial positiva no sentido de suprir a omissão da iniciativa privativa no que diz respeito à lei específica. O Supremo não permite isso, a sua jurisprudência é reiterada nesse sentido. Então precisa de lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso. Muito bem. Partindo desse princípio, imagine o seguinte questionamento. Imagine que existe lei estadual específica, que trata da revisão geral anual. O parágrafo 1º dessa lei diz assim, ó: esta lei estabelece a política de revisão geral anual da remuneração e do subsídio para os servidores públicos do Poder Executivo Estadual. Então está aqui. É uma lei de iniciativa do chefe do Poder Executivo do Estado, do governador, que estabelece a revisão geral anual para os servidores do Poder Executivo Estadual. Artigo 2º da lei diz assim: as remunerações e os subsídios dos servidores públicos, civis e militares do Poder Executivo Estadual serão revistos anualmente no mês de maio, sem distinção de índice, tudo de acordo com a Constituição até agora, extensivos aos proventos da inatividade e às pensões. A revisão geral anual, que será correspondente ao período de janeiro a dezembro do exercício anterior, fica condicionada aos seguintes requisitos. Primeiro, ocorrência de perdas salariais resultantes de desvalorização do poder aquisitivo da moeda. Está aqui a ideia de revisão geral anual. Devolver o poder de compra que o servidor perdeu em razão da desvalorização da moeda. Agora, essa desvalorização no inciso 1 será medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Eu peço que você guarde essa informação. Elaborado pelo IBGE, verificadas no exercício anterior ao da revisão. Inciso 2. Incremento de receita corrente líquida verificado no exercício anterior da revisão, tem que ter receita para assumir essa despesa, atendidos os limites para a despesa com pessoal de que trata a Lei Complementar 101 de 2000, as prescrições do artigo 169, parágrafo 1º da Constituição e o índice prudencial da Secretaria do Tesouro Nacional. E o inciso 3, como último requisito, capacidade financeira do Estado, preservados os compromissos relativos a investimentos e despesas continuadas nas áreas prioritárias de interesse econômico e social.
Até aqui parece tudo bem, né? Mas você está na segunda fase da advocacia pública, o examinador diz lá, disserte sobre a constitucionalidade da lei em questão. Bom, essa lei tem uma inconstitucionalidade. A inconstitucionalidade desta lei, eu te adianto, está no artigo 3º, inciso 1, quando vincula a revisão geral anual dos servidores ao índice federal, o Índice Nacional de Preço ao Consumidor, o INPC. O Supremo tem decisão reiterada no sentido do seguinte: a revisão geral anual de servidores municipais ou estaduais não pode estar vinculada a índice federal de correção monetária. Eu vou ler de novo, porque muito provavelmente isso estará nas próximas provas da advocacia pública que você for enfrentar. A revisão geral anual de servidores municipais ou estaduais não pode estar atrelada a índice federal de correção monetária. E quais os fundamentos desse entendimento? Primeiro, o Supremo diz que o primeiro fundamento está no artigo 37, inciso 13 da Constituição Federal, que diz assim: é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. O Supremo diz que o artigo 37, inciso 13, é fundamento para a declaração da inconstitucionalidade da vinculação da revisão geral anual de servidores públicos do Poder Executivo Estadual ao INPC. Presta atenção. O que o artigo 37, inciso 13 da Constituição Federal quer é evitar o que se chama de aumento reflexo ou aumento em cascata. É quando a remuneração do servidor está vinculada a um índice ou a uma outra remuneração, e no momento que eu aumento esse índice ou aumento outra remuneração, aí eu estou aumentando a remuneração do servidor que está atrelada a uma remuneração ou índice variável. Então, o Supremo estabelece que o artigo 37, inciso 13, é fundamento para a inconstitucionalidade de se vincular a índice federal o reajuste geral anual de servidores estaduais e municipais, no sentido de que, no momento em que um índice federal, o INPC, fica vinculado ao reajuste geral anual de servidores públicos estaduais, você tem uma vinculação vedada pela Constituição Federal, no sentido de que o aumento do índice gera o aumento do reajuste geral anual. A Constituição, com isso, como disse, procura evitar o aumento em cascata ou o aumento reflexo. E ainda, segundo o Supremo, a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária afronta a autonomia de estados e municípios para concederem reajustes a seus servidores. O Supremo entende que o índice federal, nesse caso, não está dentro da órbita decisória de estados e municípios, razão pela qual, não havendo controle de estados e municípios sobre o índice federal, nós teríamos, portanto, uma afronta à autonomia de estados e municípios para concederem reajustes a seus servidores. Nós temos, portanto, esse entendimento do Supremo para a declaração de inconstitucionalidade da vinculação do reajuste geral anual de servidores estaduais e municipais ao INPC, que é índice federal. O enunciado da súmula 42, súmula vinculante 42, diz exatamente aquilo que o Supremo adiantou na sua decisão. É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária. A súmula vinculante fala reajuste de vencimento de servidor estadual ou municipal. Não falou em revisão geral anual, mas dá no mesmo. Praticamente o Supremo está aplicando a súmula vinculante 42 à revisão geral anual do artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal. A súmula vinculante 42 é bem genérica quando fala de reajuste de vencimento, então, gênero reajuste de vencimento estaria aí dentro a espécie revisão geral anual, nos termos do que entendeu o Supremo Tribunal Federal na ADI 5.584, Mato Grosso, informativo 1040. Portanto, muita atenção, a inconstitucionalidade desta lei, ela é muito bonita, mas o artigo 37, inciso 1, quando vincula a análise da perda remuneratória que gera o reajuste geral anual para os servidores, quando vincula essa perda remuneratória ao INPC, o Supremo Tribunal Federal entende que essa vinculação afronta o artigo 37, inciso 3 da Constituição Federal, afronta a autonomia de estados e municípios e, nesse caso, afronta o enunciado da súmula 42 do Supremo Tribunal Federal, súmula vinculante. Então são 3 violações: a autonomia de estados e municípios, ao artigo 37, inciso 13 e a súmula vinculante 42. Então, se isso cai na sua prova, você tem que defender a inconstitucionalidade dessa vinculação a índice federal de reajuste geral anual de servidor estadual e municipal por afronta ao 37.13, por afronta à autonomia de estados e municípios e também
por afronta à súmula vinculante 42. Na verdade, em desobediência à súmula vinculante 42, porque você tem afronta à Constituição Federal 2 e uma desobediência à súmula vinculante. Muito bem, questão até simples, de fácil entendimento, mas você precisa estar com isso muito vivo, caso caia nas suas provas da advocacia pública, especialmente em provas subjetivas ou provas orais. Precisa estar com os argumentos da inconstitucionalidade vivos na cabeça para poder responder e se dar bem numa prova como essa, num questionamento como esse. Espero ter te ajudado com mais essa. Forte abraço e até os nossos próximos encontros.